sempre me perguntam no privado, então eu vou explicar mais uma vez. Quando você vai no meu perfil, na minha bio, onde tem a minha foto, onde fala que eu sou pastora, todas as coisas que eu faço, ali está escrito, tem uma linhazinha que é um link, que é o Linktree. Quando você aperta o Linktree, ali tem tudo meu. Ali você clica Telegram, você já entra no meu canal no Telegram. Ali tem o curso de parábolas, o curso de cantares, o curso de restauração emocional, o curso do livro de Jó, o livro digital, o livro físico. Ali tem tudo. Então é só você clicar Linktree, onde eu expliquei para vocês, e você vai ter todos os links. Alguma dificuldade é só falar comigo, tá bom? Me perguntaram do estudo de ontem, porque eu entreguei lá no meu Telegram, eu entreguei o estudo das 9 portas. Ontem eu não tive tempo de escrever, eu escrevi as passagens e os tópicos. Posso entregar também lá no Telegram, mas assim, quem quer uma coisa escrita, longa, isso eu não estou com tempo de escrever. É algo assim, para você ter ali anotados os tópicos que eu falei ontem, as passagens que eu usei ontem, aí sim, isso eu posso entregar, tá bom? Isso é só para responder todas as perguntas de uma vez. Vamos lá, o título da live de hoje, você pode colocar como autoconhecimento, porque nós precisamos nos conhecer, e eu já vai pegando tua Bíblia para que a gente possa, neste momento, ler um versículo em Salmo. Deixa eu pegar aqui o versículo. Então, autoconhecimento, a Renata né? E Sandra, que legal, ainda bem que você falou comigo, né? Salmo 7. Abre no Salmo 7, autoconhecimento. Caruaru chegando. Ontem a live ficou assim, Isso, Luciene, obrigada. Autoconhecimento é tudo, porque nós precisamos, inclusive eu estava escrevendo um texto que eu vou colocar no sábado, no meu feed, sobre saúde emocional. Nós temos coisas que nós precisamos entender em nós mesmos, então a gente só vai entender pelo autoconhecimento. Lembra quando eu falei de lixo emocional? Tem lixo que você acumula e você tem que reconhecer. Você tem que saber qual é o nome do lixo para você se desfazer desse lixo. Então é mágoa, é ofensa, é frustração, é timidez, tudo isso é lixo emocional que você precisa se desfazer. Mas para isso você precisa se conhecer. Eu tenho problema de mágoa, eu já perdoei todo mundo, tá? Já perdoou, mas continua uma pessoa amarga. Então você só está empurrando a vida com a barriga. Na verdade, você não se desfez desse lixo. Se alguém tocar em algum assunto parecido com aquilo que você viveu, aí você já vai falar, porque um dia... Uma coisa é você contar uma história, você quer ver quando você sabe que está resolvido? É quando você conta uma história sem dor. Teve a semana passada, teve alguma coisa um assunto que me trouxe à memória algo que não foi bom. E aí eu falei, isso é semelhante ao que não tinha sido bom. Aí a pessoa virou e falou assim, então você não perdoou? Eu falei, peraí, eu não tive amnésia. Eu perdoei. Eu só não tem como você, não, isso nunca aconteceu na minha vida, negar, não. Eu não tenho amnésia. O perdão, como que eu sei que o perdão, ele está realmente liberado no meu coração? Quando eu consigo falar da pessoa ou de fatos que aconteceram comigo sem dor, eu não sofro e eu não fico alterada, porque geralmente quando você não superou, quando você vai falar da pessoa, você fala todo alterado, né? Então é aí que você sabe se você tem só uma memória, mas que já foi resolvido. A amnésia não dá para ter, tá bom? Então nós precisamos nos conhecer. E eu gosto muito de falar sobre temperamento, sobre perfil comportamental. E eu gostaria de dizer para vocês algo que vai ajudar vocês a se conhecerem, como enfrentar frustrações, dores. Porque se você conhecer aquilo que é ruim para você, vai ficar
bem mais fácil. Olha só o Salmo 7 que eu disse que eu ia ler para vocês. Só que eu vou ler na Bíblia a mensagem. Não sei se vocês já perceberam, nesse período aqui das 13 horas, eu gosto de usar duas versões e já vou explicar o porquê. Quando eu vou no meu devocional, eu gosto de ler a tradução RA, né? E revista e atualizada. Almeida Revista e Atualizada. E também, ou a NVI. Isso no meu devocional. Ou a NAA. NAA é a Nova Almeida Atualizada. E isso para o meu devocional. Para falar de emoções, porque eu gosto de usar tanto a Bíblia, a mensagem, que na verdade não é uma tradução, é uma interpretação, é uma versão. Então eu gosto de usar a Bíblia, a mensagem, e eu gosto de usar a Bíblia Viva, ou a NVT. São três, olha, eu estou falando para vocês de três, tá? NVT, que é a transformadora, a Bíblia Viva ou a mensagem. São três que eu gosto. Por que dessas três para esse momento das 13 horas? Porque traz para uma linguagem mais perto da nossa. E como a gente está falando de emoções, a gente precisa ficar com uma linguagem mais perto da nossa realidade para algumas coisas fazerem mais sentido para você. Quer ver como fica o Salmo 7, do versículo 9 a 11, na Bíblia, a mensagem. E está escrito... Tu nos prepara para a vida. Fantástico, né? Ler dessa forma. Tu, está falando com Deus. Tu nos prepara para a vida. Sonda nossos pontos fracos. Eu gostaria que você preste bem atenção. Apara as nossas arestas. Ou seja, o que é aparar as nossas arestas? É ver o que está errado, o que é que está dando errado, né? Porque o plano original de Deus, o nosso problema é esse. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, Deus, ele tem um livro escrito, e ele disse isso no Salmo 139, que ele escreveu linhas a nosso respeito, e ali estão, porque como Deus é onisciente, ele já tem, quando a gente nasce, ele já vê a gente criança, adolescente, adulto, até chegar na terceira idade e até morrer. Tudo para ele não tem tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, tudo é a mesma coisa, ele te enxerga como um todo. Então, quando você estava no ventre da tua mãe, é igual quando João Batista estava no ventre de Isabel. Ali, as pessoas estavam vendo Isabel grávida e uma criança. Perceberam que essa criança era diferente, porque ele era uma criança obediente, ele andava... digamos que João Batista, para muitos, era um homem fora da curva. Ele não quis... Ele que era um sacerdote por hereditariedade, ele foi morar no deserto, ele podia estar no luxo e foi morar no deserto, ele escolheu ter uma vida difícil. Então, esse homem era diferente, não era? Só que quando João Batista estava no ventre de Isabel, Deus não olhou só para o bebê, Deus já sabia quem era João Batista, o que João Batista ia fazer e etc e tal, e já estava tudo escrito. Ele vai ser o amigo do noivo, ele vai ser a voz profética daquela geração e tantas outras coisas. Agora, quando você nasceu, a mesma coisa, quando você está no ventre da tua mãe, Deus ele já tem escrito o plano, o propósito, tudo aquilo que ele quer, que é a vontade boa, perfeita e agradável. Só que conforme a vida vai machucando a gente, conforme nós vamos ficando deformados, porque você não é, no plano perfeito de Deus, você não era para ser tímido, você era para ser, Moisés não era para ser tímido, Moisés era para ser aquele que estaria liderando a nação, um homem com uma oratória, não só diante do povo, mas diante das trevas. Veja só. E ele estava tímido, ele estava desacreditado nele mesmo. Não, eu não sei falar. Isso é deformação. Não era para ele ser assim. Ele estava daquele jeito. Não era para ele estar daquele jeito. Mas a vida foi ferindo Moisés. Na casa da mãe, quando ele teve que ser tirado da casa da mãe. Imagina, depois de desmamado, a criança pegou o apego e, além do mais, ela era a mãe dele mesmo. Então, você sabe que Miriam, o bebê, né, a filha de Faraó, viu, se encantou, quis adotar a criança que supostamente estava abandonada. E Miriam falou que quer que uma hebreia possa amamentar, e deu para a própria mãe de Moisés.
Imagina essa criança depois de grande, o desmame para uma criança hebraica costumava ser, você que tem filho pequeno, costumava ser entre 3 e 4 anos. O desmame era tarde. Pode ver lá, está escrito depois da criança grande. Então ele já devia ter seus 3, 4 anos. Quando você separa uma criança de 3, 4 anos da sua mãe, é um choque. A criança é apegada à mãe. Então já o choque de Moisés já começou aí, nessa ruptura, no momento em que ele teve que ir para o palácio. Para uma criança pouco importa que é palácio, pouco importa que a cama é melhor do que a cama que ele tinha quando ele morava com a mãe. A perda emocional é muito mais, não há compensação material que possa suprir o que a perda emocional causou. Então, ele teve momentos de desabores no palácio, de desprezo, e ele se tornou um homem com problema para falar em público, um homem tímido. E então você vê, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era um homem com firmeza, com segurança, com uma oratória carismático. Depois ele se tornou isso, tá bom? Mas ele estava deformado, só para dizer que as feridas emocionais, elas te deformam, elas escondem o melhor seu. Uma vez eu falei aqui, a tua maior qualidade, ela está escondida por detrás do teu pior defeito. Presta atenção no que eu estou falando. A tua melhor qualidade está escondida por detrás do teu pior defeito. Vamos ver. Paulo saiu matando todo mundo. Era a pior qualidade dele. Era matador. A qualidade dele era matador. E ele não era isso. A melhor qualidade de Paulo era dar vida, luz para as pessoas, né? Cristo para as pessoas. Então você vê que eu ficaria aqui a tarde toda falando de homens e mulheres de Deus em que a melhor qualidade, por exemplo, a coragem de Gideão, só vou dar mais esse exemplo. A coragem de Gideão estava escondido por detrás de uma timidez e um medo absurdo, uma covardia absurda. Mas ele não era isso. Depois de tanta perda, depois de tanto roubo. Então eu quero que você pense agora, na maior das suas dificuldades, eu garanto que por detrás dessa grande dificuldade tem uma grande qualidade sua escondida. Não permita isso. Tente se descobrir. Tudo isso para falar, se descubra, se conheça. Mas eu vou terminar de ler o Salmo 7, se alguém puder, inclusive, digitar o que eu estou falando, porque quem não tem a Bíblia, a mensagem, tu nos prepara para a vida, sonda nossos pontos fracos, Deus sonda os nossos pontos fracos, apara as nossas arestas, ou seja, conserta aquilo que não está legal. E aí o salmista continua, eu me sinto tão preparado, tão seguro, fui corrigido e guiado na retidão. Vocês querem que eu repita? Ó, quem digita rápido, é só você digitar aí, ó, tu nos prepara para a vida, sonda nossos pontos fracos, apara as nossas arestas, eu me sinto tão preparado, tão seguro, fui corrigido e guiado na retidão. Eu vou colocar esse versículo lá no Telegram, na Bíblia, porque a Bíblia, a mensagem, ela não tem, você tem que comprar ela online, né, ou fisicamente. Tem várias traduções que são gratuitas. A Bíblia Viva é gratuita, online. Mas a Bíblia, a mensagem, como é um livro, não tem como, como é a Bíblia, né? Mas ela é vendida. Então eu vou colocar esse versículo para vocês, tá bom? É Salmo 7, do versículo 9 a 11. Isso, exatamente, Eleonete, Lene, apara as nossas arestas. Denise. Olha a novidade que a Denise está dando aqui, eu não sabia. Já tem a Bíblia, a mensagem falada no YouTube, não sabia. Você pode, se você conseguir, colocar o link aí para as pessoas, tá bom? É isso mesmo, Roseli, Salmo 7, do versículo 9 a 11. Eu vou repetir, tá bom? Cadê a Nayara para escrever, né, Lene? Ela tá fazendo falta. Então, aqui, ó, eu vou repetir. Tu nos prepara para a vida, sonda nossos pontos fracos, apara as nossas arestas,
eu me sinto tão preparado, tão seguro, fui corrigido e guiado na retidão. Então, prometo, coloco para vocês que têm dificuldade de encontrar, coloco lá no Telegram para vocês. Eu disse que o tema hoje é autoconhecimento, porque olha o que Deus está falando. Eu observo qual é o teu ponto fraco. Mas e você? Você sabe qual é o teu ponto fraco? Eu sabia qual era o ponto fraco, aonde era a mazela, aonde as emoções estavam, emoções desequilibradas estavam predominando na vida de Moisés. Eu também sabia e conhecia as arestas de Paulo, eu conhecia os pontos fracos de Paulo, eu sabia que ele era um homem irritável, ele era um homem implacável, duro. E Deus está falando de algo, Ele está chamando a atenção para a gente aqui. Eu te conheço e você se conhece? Quando a gente aprende a ler a Bíblia da forma correta, nós vamos ver que nós perdemos alguns detalhes, algumas coisas que Deus deixa muito claro para a gente. Lembra quando eu ensinei vocês que Jesus, não é eu que ensinei, eu mostrei o que Jesus ensinou. Jesus disse para a gente amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então Jesus está mostrando que a receita para dar certo de amar o próximo, eu só vou conseguir amar o próximo se eu me amar. Então eu preciso resgatar amor próprio, eu preciso eliminar a minha baixa autoestima, eu preciso arrancar pela raiz a insegurança. Tudo isso faz parte de um autoconhecimento. Hoje o convite de Deus é para você se conhecer. Existem esse e quando eu falo para vocês de temperamento, é claro que quando você vai estudar temperamento, você vai, ou você estuda com a nomenclatura mais antiga, que é temperamento, com a mais moderna, que é perfil comportamental, mas quando você põe as duas juntas, elas são iguais. Quando você coloca o estudo de SOAR, que é a mesma coisa que perfil comportamental, você vai ver que é a mesma coisa. Então eu vou trazer para vocês, da forma mais simples, esse autoconhecimento, para você não se auto-sabotar, porque eu preciso falar muito sobre ruínas. Eu deixei pendente na semana passada falar sobre ruínas. Então, uma ruína que te derrota é a falta de conhecimento. Deus está falando, eu conheço seus pontos fracos. E você conhece seus pontos fracos? Esses pontos fracos do temperamento, a gente precisa conhecer, mas tem ponto fraco também aonde você foi ferido, aonde que dói, aonde que sangra, e aí que você precisa se autoconhecer, tá? Então eu vou falar um pouquinho para você ter este autoconhecimento do melancólico, que pode ser chamado também de analítico. Eu vou pegar alguns pontos do melancólico, eu vou ler aqui para você características gerais do melancólico, tá? Características gerais do melancólico. Olha aqui, tem profundidade, é uma pessoa profunda. Ele tem introspecção, ou seja, uma pessoa que pensa, que medita, mas ele não é uma pessoa extrovertida, é introvertido. Tem poucos amigos porque ele seleciona muito, mas é sincero, fiel, exigente consigo mesmo. Tem dificuldade de aceitar pontos de vistas antagônicos, certo? Coisa não tem muita lógica. Quando você conta uma coisa para o sanguíneo, ele aceita tudo que você fala. Já o melancólico, ele fica observando, por isso que ele é chamado também, além de melancólico, de analítico. E agora, isso quanto à característica. E quanto à forma de pensar? Quanto à forma de pensar, presta atenção, é o temperamento mais propício à depressão, porque ele é ligado ao passado, extremamente detalhista, fica batendo sempre na mesma tecla, se for atingido no seu amor próprio. Ele é um ávido leitor e ele é pesquisador, profundo, intelectual. Ele é uma pessoa tremendamente, ele tem uma tendência intelectual. Esse é o melancólico, na forma de pensar. E na forma de sentir, quero saber se você aí, na forma de sentir, ele é sensível, se fecha muito no seu mundo como proteção. Tem uma autopiedade absurda, ama se fazer de vítima, tem empatia, mas tem empatia com os outros, e ele gosta de ser introspectivo. É a característica dele na forma de sentir. E na forma de querer? Na forma de querer, ele exige muito dos outros.
Da mesma forma que ele exige muito de si mesmo, ele exige muito dos outros. Por isso que ele se fere tanto. Ele põe a felicidade, o melancólico, vocês melancólicos, vocês põem a felicidade de vocês tão na mão dos outros, coloca tantos outros para te fazerem feliz, que você vai estar sempre sendo frustrado. Então ele tem alta expectativa das pessoas, demanda muito de si, cumpre seu dever com persistência e tem impulsos de fazer alguma coisa, mas prefere sempre esperar, observar, esperar um momento propício. Não é agora, o tempo não tá bom, tem que amadurecer. Ele está sempre adiando, ele sempre vai ter uma procrastinação, porque para ele o ambiente tem que estar perfeito para que algo comece a acontecer. Ele não arrisca, ele tem muito medo de arriscar. Esse é o melancólico. Então, eu quero saber quantos melancólicos tem aqui. Oh, nossa, Roseli, você digita rápido. Eu estava vendo aqui alguém que escreveu muita coisa, eu fui ver a Roseli, que... Gente, Roseli é boa nisso, hein? Então, tem aí melancólicas no pedaço? Ah, Edi, Márcia, Bia, Manuel, Roseli, né? A procrastinação é própria do melancólico. Ô, Marcinha, tá aí, Marcinha. Marcinha, eu sei que é. Gente, ó, a Marcinha, ela é perfeita. Ela é perfeita. Sabe, eu não sei porquê. Eu sei porquê. Deus me coloca... Eu sou uma ilha cercada de melancólicos. A começar, eu sempre brincava. A Marcinha me ajudou muito tempo, né? Trabalhando comigo e me assessorando muito. E era o meu neto melancólico, a Marcinha melancólica, a pastora Fernanda melancólica. Então eu me sinto assim, uma ilha cercada por melancólicos, mas Deus faz isso de propósito, porque como eu perco os detalhes, eu sou muito rápida, então eu perco os detalhes. Então Deus põe sempre os melancólicos para ir por detrás. Era tão engraçado. Na época eu dei uma campanha, Os Nomes de Deus. E aí nós começamos assim, nós fizemos uma série, Os Nomes de Deus. Então cada semana eu falava sobre um nome de Deus. E cada semana um rapaz ele fazia tipo um outdoor, eu não sei chamar, um pôster, alguma coisa com o nome de Deus, né? E esse rapaz, ele se chama Marcelo. Só que ele é rápido, ele é bom, ele é eficiente, ele é um bom designer. Então, ele fazia e me mostrava. E aí eu falava, tá ótimo, Marcelo, tá ótimo. E estava sempre muito bom o trabalho dele. A ideia boa, as coisas assim, o visual legal, né? Aí ele falava, vê se tá bom, pastora, posso liberar? Eu, muito legal, Marcelo, muito legal. Aí eu passava para a pastora Fernanda, né? Aí a pastora Fernanda, ela tem um jeitinho bem meio assim, tá bom, tá lindo, mas tá faltando um H aqui. Falei, cara, gente, passou pelo Marcelo, passou por mim, eu não vejo os detalhes. Aí sempre eu tinha que passar para a Fernanda para ela ver esses detalhes. Não faltou, isso aqui não tinha que estar com a letra maiúscula. Eu falei, Fernanda, tinha que estar com a letra maiúscula. Então, esses detalhes é só o melancólico mesmo, tá? Sanguíneo, que eu amo tanto, o senhor simpático, a senhora simpática, que sempre tá rindo, falando alto, falando muito. Mas vamos ver nesses aspectos. Quem é o sanguíneo? Característica dele. Ele tem os olhos... Quando ele chega, ele destaca. Os olhos dele são brilhantes. Ele é simpático. Ele é expressivo. Mas ele é superficial. Ele é um pouquinho instável. Tem dificuldade de se concentrar. Tem uma facilidade para falar incrível. É o senhor ou senhora contador de histórias. Mas se enrola todo. Mistura sonho com realidade, mas é tremendamente sociável, simpático, gosta de ir na casa dos outros, gosta de festa, gosta de reunião, né? Ele é sociável, ele é entusiasmado com a vida e entusiasma todo mundo que está ao redor dele. Essa é a característica dele. Só que
ele tem os seus pontos fracos, a gente sabe disso. E os pontos fracos dele é a instabilidade, a inconstância, ele se apaixona com muita facilidade, por isso o sanguíneo tem que tomar cuidado na área da fidelidade, porque ele se ele não estiver vigiando, ele se apaixona por todo mundo. Então, e na forma de pensar, como que ele é? Ele é criativo, mas ele muda de ideia toda hora. Assim, você fala, aí vem um e fala assim, sobre um carro, esse eu gosto. Aí o outro vem e fala, não, mas esse tem, é verdade, não gosto desse carro. Ele é muito, não é que ele é influenciável, ele só é inconstante, né? E ele muda de ideia com muita facilidade. Ele tem uma facilidade de saber um pouquinho de cada coisa, mas não se aprofunda em nenhuma. Cheio de ideia, mas não faz nada. Está cheio de plano, mas nunca começa nada. Faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas não faz nada, porque não conclui nenhuma delas. É eloquente, é flexível e aprende muito rápido. Isso na forma de pensar. Na forma de sentir, ele é entusiasmado, constrói castelos no ar, mas se você falar de um problema, ele esconde, ele nega os problemas, ele foge dos problemas, ele nunca quer enfrentar os problemas. Na forma de sentir ainda, é volúvel, como eu já tinha dito, e ele não é agressivo, mas ele é instável. Na forma de querer, abomina a rotina, ele não gosta, não se encaixa em rotina, deixa sempre as coisas pela metade, sempre está atrasado e sempre quer sair antes da hora. Não termina nada do que começa, faz várias coisas ao mesmo tempo e, como eu disse, não termina nenhuma. Seus relacionamentos, muito sociável, mas fica um pouquinho em cada grupo, né? Não tem um certo. Tem muitos amigos, mas nenhum profundo. É brincalhão e é otimista, mas longe dele tratar de problemas sérios. Isso não é com ele. Tem aí, quem ama rotina não é sanguíneo mesmo, viu? Você vai ver. Você vai ver quem é você. Quem é aí sanguíneo? Eu costumo dizer que tem os hemorrágicos. Conheço um monte de hemorrágico. Não tem opinião própria, não. Ele vai, meio Maria vai com as outras. Roseli, eu tô tirando chapéu para você, Roseli. Impressionante, eu tô falando rápido e a Roseli tá ali escrevendo muito legal. Que o Manuel gosta de mudar de rotina, né? Você não é da rotina, se gosta de mudar, você não ama a rotina. Eu gosto de rotina, sabia? Eu gosto mesmo. Alziene, você é sanguínea? Eu logo vi. O sanguíneo, ele logo fala, logo chega. A Alziene foi chegando. Qual é o título? Eu nem tinha começado ainda. Não é? Carol, você é sanguínea também? Sanguínea, meu amor. Porque você ainda não ouviu os outros. Vamos ver. Vamos ver se vocês identificam o que eu sou. Não vou falar. É verdade, Helene. Nayara e Roseli, show, hein? Show. Então, já vamos falar como a gente conserta tudo isso. Colérico, vamos ver se... O colérico, característica. Ele toma muita iniciativa, ele é aquela pessoa muito dinâmica, é aquela pessoa multitarefa, é um líder nato, gosta de mandar, é um mandão por natureza, né? Tipo, sabe, Mônica, das histórias em quadrinho. Então, é brigão também, sabe? Busca a imagem de herói, toma iniciativa, ele ama cuidar de todo mundo. Na forma de pensar, ele luta por seus ideais e quer convencer todo mundo dos seus ideais. Sempre ele está certo, todo mundo está errado. Ele tem opinião própria, ele é um pouco egocêntrico, ele tem um alto poder de decisão, é objetivo, não é muito de detalhe. Ele vai até o fim de tudo aquilo que ele começa e ele é meio trator, né? Quando ele trata com as pessoas, ele é meio trator. Não estou falando que ele é sem educação, mas ele passa por cima das pessoas. Por exemplo, um homem, né? Ele acha que ele sabe o que a esposa gosta, ainda que a esposa tenha dito 1000 vezes para ele
que ela não gosta de salto. Vou dar um exemplo de um marido colérico. A esposa ama sapatilha, não gosta de salto. Ela ama estar de sapatilha e ela se arruma de sapatilha e fica bonita de sapatilha. Mas esse colérico, ele acha que ele sabe o que é melhor para ela. E ele acha que ela tem que se convencer que o salto é mais elegante. E todo aniversário ele dá sapato de salto para uma pessoa que abomina salto. E aí a esposa, obrigada, dá aquela risadinha, mas eu não sei andar de salto, eu não gosto de salto, né? É a mesma coisa que ficassem me dando tênis sempre. Eu ia falar, obrigada, mas isso aqui que é? Eu posso trocar. O tênis eu uso para academia, eu não consigo usar tênis fora da academia. Sei que tem lindos e maravilhosos, sei que tá na moda, mas eu acho bonito no pé dos outros, eu não consigo. Aí, se tivesse um colérico, ia dizer, mas olha, tá na última moda, você tem que se adaptar. Quando você usar, você vai começar a ver que é legal. E eu vou ficar olhando assim, né? Tipo, o colérico, ele quer te convencer daquilo que ele gosta, daquilo que ele acha bonito, né? Ele é bem mandão, o colérico. E na forma de sentir, ele tem um sentido de justiça. Ele acha que ele é o justiceiro, que ele sabe punir. Ele acha que ele que pode dar proteção. E na forma de querer, ele não gosta de detalhes. Ele tem necessidade sempre de se sobressair, é determinado, ele realiza sempre, ele é perseverante, ele é dedicado, ele é corajoso, tem capacidade de realização e tem firmeza. Até aqui, se a gente pegar pessoas na Bíblia, você vai ver que Deus, quando chega perto de um melancólico, como Elias, ele vai falar, Elias, o mundo não acabou, tudo bem, Jezabel é cruel, o povo estava cocheando entre dois pensamentos, mas o mundo não acabou, ainda vai ter um Eliseu na tua vida, Jezabel vai morrer, então não fica, sabe, se alimentando, se retroalimentando, porque Jezabel, porque o meu servo, porque o povo que nem me ajudou a fazer o altar. Deus foi lá e confrontou os pensamentos do melancólico Elias. Deus chegou, vivia corrigindo a rota do sanguíneo Pedro. É isso, como está escrito no Salmo 7. Eu vejo os seus pontos fracos e corrijo. Isso eu estou falando de perfil comportamental. O que não dizer de pontos fracos, porque foram por causa de rupturas emocionais, que nós vamos falar amanhã, de pontos fracos ocasionados por rupturas emocionais. Hoje eu estou falando de pontos fracos ocasionados porque você nasceu assim como você nasceu, ou loiro, ou moreno, ou ruivo. Essa é a sua característica. Você ou é melancólico, ou colérico, ou uma mistura, mas sempre tem um predominante. Então eu estava falando que Jesus estava sempre corrigindo a rota do sanguíneo Pedro. Pedro, não seja precipitado. Você está se precipitando, dizendo que você nunca vai me deixar. Pedro, você vai me deixar. Cuidado, Satanás está querendo te peneirar. Mas quando você corrigir a rota, eu vou estar aqui te esperando, Pedro. Então Jesus estava sempre mostrando para o sanguíneo Pedro que ele era muito imediatista, ele era muito impulsivo, ele era muito inconstante. E para corrigir a rota, ele chegou para o colérico Paulo e corrigiu a rota de Paulo. Olha, foi difícil para corrigir a rota de Paulo. Paulo precisou ficar 3 anos sozinho para corrigir a rota, porque ele virou o destruidor, o colérico destruidor. Ele não sabia. E olha, mesmo depois de Deus ter corrigido a rota, Jesus ter corrigido a rota de Paulo, ele saiu daquele momento assim, porque ele ficou 3 anos no deserto, está escrito isso. Depois que ele saiu dos 3 anos no deserto, ele ainda foi ficar longe do convívio, porque ele não tinha paciência para lidar com pessoas mais lentas do que ele. Então ele ficou lá em Antioquia, longe do convívio dos apóstolos, para Deus continuar trabalhando no emocional dele. E mesmo depois de tudo isso, quando ele começa a viajar com João Marcos, a gente vê o colérico, o ponto fraco de Paulo, impaciente com um melancólico. O colérico é muito impaciente com o melancólico.
porque o João Marcos sentiu saudade de casa, interrompeu a viagem missionária. Aí, Paulo, não quero nunca mais comigo. Esse é o Paulo. Ele, não dou mais chance para João Marcos. Só depois que ele amadureceu e ele foi dar chance para João Marcos, e ele viu o valor de João Marcos e como ele precisava de João Marcos, não é? Então aqui eu já falei algumas pessoas da Bíblia com os temperamentos que eu falei, e eu estou usando os termos mais antigos, mas não faz mal. Se você estudou perfil comportamental, eu estou dando resumo do resumo do resumo. Então, se você estudou perfil comportamental, é a mesma coisa, só tem outra nomenclatura. E o fleumático, eu vou falar as características do fleumático. Eu nem vi aqui se tem colérico, né? E aliás, eu quero saber uma coisa. Não, se travou é aí. Aqui tá tudo bem, gente. Aqui a conexão tá tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem algum colérico aqui? E vocês já descobriram qual é o meu temperamento? Até aqui são 3, né? Vocês já perceberam? Vocês acham que eu sou melancólica? Vocês acham... Ah, sim, temperamentos transformados. É o basicão, né? Michele, você pode ter um pouquinho, mas a porcentagem vai diminuindo. Você tem um que é dominante, e depois você pode, por exemplo, eu perguntei se vocês descobriram qual é o meu. Eu sou colérica como predominante. E depois eu tenho, em segundo lugar, eu sou fleumática, que é o que eu vou ler agora. O fleumático gosta de rotina, é uma pessoa mais, por si só, ele é mais calmo, ele gosta de falar sempre no mesmo tom, ele fala mais baixo, ele tem facilidade de lidar com todos os temperamentos, ama uma rotina, ama. Eu já estou adiantando aqui o fleumático, ele ama dos temperamentos, tanto o melancólico quanto o fleumático são 2 que amam rotina. Lidam até mal quando se quebra a rotina, tá? Então, e eu tenho um pouquinho de melancólico. O meu melancólico não é aí vocês vão falar, mas como você acabou de falar, que você não, os melancólicos que te cercam, você não é melancólica, você não é de detalhe. Não na vida profissional e não na vida ministerial, mas em relacionamentos, sim, eu sou melancólica. E eu sinto muito, eu tenho uma tendência a guardar. Então isso é típico de quem, porque você pode ter um temperamento predominante na tua área profissional e ministerial e outro no seu relacionamento com pessoas. E só para terminar, o fleumático, né? O fleumático, as características, ele gosta de detalhes, sim. Ele é mais lento, ele é lento. Eu não sou, nessa área eu não sou. Ele fala lento, ele faz as coisas de uma forma lenta. Para pensar, ele aprende devagar, mas ele acumula os conhecimentos. Ele é um excelente observador, ele tem ideias claras, ele é metódico, ele tem boa memória, ele é objetivo, ele é conservador, mas ele é acomodado, ele não tem iniciativa. É aquele tipo de marido que não tem iniciativa, que você fica brigando com ele, mas ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não tem iniciativa de trocar lâmpada, de fazer isso, de fazer aquilo. Aquela pessoa que senta em frente à televisão e se confunde um pouco essa acomodação dele com preguiça. Não chega a ser preguiça, é uma coisa assim de lentidão. Ele faz no ritmo dele, isso quando faz, né? Mas é uma questão mais de lentidão. Como que ele é na forma de sentir? Ele é calmo, dificilmente expressa sua insatisfação, ele não reclama, ele parece que nunca fica muito alegre nem muito feliz, ele é meio que assim estável, né? Ele não se expõe, as pessoas que olham para ele parece que ele é indiferente, não é, ele só não se expõe, ele só não quer expor, ele não quer briga, ele compra para não brigar, ele não é briguento, o fleumático, ele é passivo, compassivo, ele tem muita empatia,
Na forma de querer, ele faz tudo com determinação, mas faz só o que ele quer. Demonstra pouca disposição para o novo, tem o seu ritmo e ele é muito pontual e muito organizado. Muito organizado. Ele é pacificador e ele é bom ouvinte, ele é de confiança e ele é caseiro. Então, até aqui, né, nós falamos sobre... Vou salvar assim. Aí, ó, tá vendo? A Miriam, meu marido é lento até para estacionar o carro. É assim mesmo, eles são lentos para falar, eles são lentos para tudo. Aí, vocês que têm marido aí fleumático, tem um monte de marido fleumático, aí você fica para morrer, né? Porque, vai, me ajuda. Aí a casa agora, né, pandemia, tá tudo assim, né? As crianças gritando, correndo. Me ajuda, olha essas crianças. Tá, daqui a pouco eu vou. Calma, isso é criança, faz parte da idade. Vê lá se o menino tá com aula. Ele tá assim, fica calma. Ele tá na aula e o menino lá jogando videogame. Não, com certeza que ele tá na aula. Ele é desse jeitinho, ele tem muita lentidão e muita dificuldade de ter uma iniciativa para sair do sofá. É uma coisa. Queimou a lâmpada. Tem 3 ainda funcionando, depois eu vou. Então, esse é. Mas nós vimos, então, que nós vemos pessoas na Bíblia com temperamentos. Veja que eu comecei tudo para amanhã a gente poder falar de ruínas por causa de rupturas emocionais. Porque esses temperamentos, ou perfil comportamental, você fica mais suscetível ou menos suscetível a feridas. Por exemplo, um sanguíneo, ele vai sofrer muitas rupturas emocionais. As pessoas vão trair tanto quanto traem um melancólico. Mas ele segue, vida que segue. Sabe o que ele faz? Ele levanta, amigo, esse não quer ser meu amigo, outro vai ser meu amigo. Mas ao mesmo tempo que ele tem facilidade para se refazer, ele tem uma dificuldade que ele vai ter que trabalhar. Ele é uma pessoa previsível por sempre falhar. Por ser uma pessoa que ele fala muito e faz pouco, então as pessoas sabem que tudo que ele falar não se escreve, o que ele fala não se escreve. Isso é um ponto fraco, isso vai te destruir. O sanguíneo, como ele fala muito, ele vai falar na hora do foco de tensão, ele não vai ter domínio próprio. O sanguíneo, ele tem problema com domínio próprio, muito problema. Os sanguíneos é que tem mais problema com peso. A falta de domínio próprio do sanguíneo é em todas as áreas. Ele fala demais, ele conta a vida dele para todo mundo, aí ele vai ter mais a probabilidade dele ter frustração sempre é muito maior. Ele vai estar sempre ele tem muitos amigos, mas ele vai estar sempre fazendo outros amigos porque aqueles decepcionam, tá bom, então deixa para trás. Então ele não é uma pessoa que conserta relacionamentos, que revê as coisas. Por isso que também na hora de se divorciar, o sanguíneo ele tem uma probabilidade de fazer isso na primeira dificuldade. Então esse é um ponto fraco. Persistência não faz parte da vida dele, insistência não faz parte da vida dele, paciência muito menos. Então tudo isso precisa ser trabalhado no sanguíneo. Enquanto que um melancólico, ele já é parado demais. Ele não vai se arriscar nunca. O medo, qual é o problema do melancólico? Assim como o problema do sanguíneo é os exageros dele, né? E a falta de tenacidade, já o melancólico, o ponto fraco dele, que ele vai estar sempre, você tem que estar sempre atento, é que você se magoa por tudo. E quando você se magoa, você fala, para o mundo que eu quero pular. Eu quero saltar fora do mundo. Parou o mundo. Então você quer sair fora, você sai fora da igreja, e aí você não aparece mais, e aí você se decepciona com todas, não é só com uma igreja, com todas as igrejas. Aí você não quer, não, eu esperava outra coisa, então eu não quero mais, não confio mais em líder nenhum, em casa eu consigo servir a Deus do mesmo jeito. Então esse efeito tartaruga é muito forte.
no melancólico. E você tem que tomar cuidado, você que é colérico, porque a sua forma de pensar, você acha que as pessoas estão te entendendo, que você é o dono da verdade. Você não é. Primeiro, que você não é o dono da verdade. E segundo, que as pessoas têm sensibilidade diferente da tua. A tua sensibilidade é quase zero. E a sensibilidade das pessoas, elas vão ficar muito magoadas com a tua forma de falar. Principalmente, sabe, toma cuidado com a forma que você tem de falar com os seus filhos, e fica aqueles discursos: menino, você não quer nada com a vida, você não vai dar nada, tua vida vai ser sempre empacada, aí começa a falar ofensas, né? Você é burro, isso, aquilo, sai com a maior facilidade essas palavras do colérico. Então você tem que tomar cuidado. Todos nós temos defeitos, né? O efeito tartaruga é muito, muito forte no melancólico. Ele fica de mal com a vida muito fácil. E o colérico não. O colérico sai atirando pedra para tudo quanto é lado e quer que todo mundo aguente as pedradas que ele dá. E não, você tem que ser transformado. Você tem que ser restaurado por Deus. Todos os temperamentos têm lados maravilhosos, têm pontos fortes. Mas acontece que, como nós estamos deformados emocionalmente, nós chegamos na idade adulta tão deformados que quando a pessoa olha para nós, ela só vê os defeitos do nosso temperamento. Ela não consegue enxergar as qualidades do nosso temperamento. E nós precisamos virar a mesa. O Dr. Augusto Cury usa esse termo, virar a mesa. Ele diz que quando nós precisamos sempre fazer uma das ferramentas de gestão emocional é fazer a mesa redonda do eu. Uma mesa redonda do eu é um autodiálogo, é você conversar com você mesmo. É tipo assim, virar a mesa. Peraí, quero acabar com essa inconstância. Essa é uma característica negativa do meu temperamento. Faz uma listagem das características boas do teu temperamento. Essas sejam cada vez mais fortalecidas em você. Mas as que são ruins, elimina ou diminui a intensidade. Então, por exemplo, um extrovertido, um sanguíneo, ele tem uma qualidade fenomenal, que é a simpatia dele. Então deixa bem, sabe? Seja cada dia mais simpático, cada dia mais falante na hora certa, né? Vai falar, olha, o sanguíneo é maravilhoso, tô vendo o reloginho. O sanguíneo é maravilhoso. Quando chega na igreja uma pessoa nova, ele é o primeiro a abraçar, falar, você é novo. Então deixa o sanguíneo simpático do jeito que ele é. Mas ele tem que tomar cuidado com as coisas que vão implodir, que vão destruí-lo e que vai destruir as pessoas que também estão ao seu redor. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre autoconhecimento. É bom você pensar um pouquinho aqui em tudo aquilo que eu falei. Faz uma listagem. Eu posso colocar a listagem lá no meu Telegram. E você faz uma listagem e fala, não, eu quero mudar, eu quero investir em mim mesmo. Eu quero fortalecer os pontos fortes e minimizar, potencializar o que é bom e minimizar o que é ruim. Então amanhã nós vamos falar as causas das ruínas emocionais e o que fazer com as ruínas emocionais, tá bom? Nós precisamos aproveitar essa pandemia para ficar mais fortes, mais curados, mais transformados, nos levantarmos para receber essa nova unção que Deus está para derramar sobre nós. Tenha certeza, Deus tem muito para nós. E amanhã vamos falar sobre essas ruínas, tá bom?